Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Nivaldo Molim para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Retirado pelo... Aqui foi retirado. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária, que inicia às 15 horas e encerrou-se às 17 horas e 45 minutos. Muito obrigado, deputado Nivaldo Molim. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de prioridade em discussão prévia, segundo dia. A presidência retirou o primeiro projeto de pauta de ofício. E o segundo volta no segundo dia para discussão prévia. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 670A/2015, de autoria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e Vaguinho, que autoriza o Poder Executivo a criar a editora estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio projeto de lei 822A/2015, de autoria do deputado Milton Rangel, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Família. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão projeto de lei 1694/2012, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a gratuidade na emissão da primeira emissão da carteira de identidade e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para a declaração de voto, o autor do projeto. Deputado André Siciliano. Presidente, segundo vice-presidente Wagner Montes, é para agradecer os demais deputados e deputadas sobre o projeto que acabamos de votar, 1694, que ele estende a gratuidade também às cópias e outros documentos às suas respectivas autenticações. Nós sabemos que os cartórios não abrem mão de nenhuma receita, então esse projeto vem para melhorar e vem para estender a gratuidade, sim, não só para a gratuidade de documentos, sim, também para os documentos necessários para tirar a primeira via. Eu agradeço, senhor presidente. Parabéns, deputado André Siciliano. Deputado Zito, de ordem. Declaração de voto. Quero parabenizar aqui o deputado André Siciliano, porque acaba com essa gratuidade que existe atualmente nos municípios, fazendo politicagem com essa gratuidade, e assim nós vamos criar a gratuidade através da lei. Então, parabenizar o nosso deputado André Siciliano. Parabéns. Anuncio em primeira discussão projeto de lei 2005/2013, de autoria da deputada Lucinha, que proíbe qualquer tipo de trote em calouros das universidades e faculdades localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Educação favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça contrário às emendas 2 e 4 e favorável às emendas 1 e 3. E parecer da Comissão de Educação favorável. Relatores deputados Geraldo Pudim, Tio Carlos, Chiquinho da Mangueira e Valdec Carneiro. Em votação a emenda 1 e 3, as emendas 1 e 3 com pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas 2 e 4 com pareceres contrários. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitados. Em votação, projeto assim emendado.
Os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado em primeira, retorna vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Senhor presidente, tem um Senhores destaque. deputados, Senhor presidente, senhores deputados, nós temos agora uma proposta de emenda constitucional à necessidade do quórum qualificado de 42 senhores parlamentares. Por favor, senhores deputados que se encontram em seus gabinetes, queiram, por favor, virem ao plenário para a votação da proposta de emenda constitucional do deputado Flávio Serafini, que se faz necessário os 42 votos. Senhor presidente, só para lembrarmos que tem vários deputados ali terminando a reunião. Já pedi que chamassem. E aproveitar Já pedi que fossem chamados os para deputados. justificar a ausência da deputada Zeidan, Ah, que se encontra adoentada. pois não, está justificado está. é só para discussão, O que está acontecendo aí? Átila, eu vou botar contigo. Quando você lançou, eu mandei para o cara funciona. Você vai falando do bairro, eu vou pegar uma ideia. E aí, Carlos, olha. Anuncio. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente, antes de anunciar a presença dos vereadores Nelson Amorim e Marcelo, do Regional, lá do PSDB de Iguaba Grande. Muito obrigado pela presença. Em primeira discussão, proposta de emenda constitucional número 28/2016, de autoria do deputado Flávio Serafini, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 82, os incisos 23, 24, 25, 26, 27, os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º,
ao artigo 83, o parágrafo 3º, ao artigo 89 e modifica o inciso 13º, não, 13º, o parágrafo 2º do artigo 83, o inciso 6º do artigo 92 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos favorável ao mérito e às emendas 1 e 4 e contrário às emendas 2 e 3. Relator, deputado Marcos Miller. Em votação, o parecer das emendas da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Senhores que aprovam, favorável ao mérito. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. Está aberto o processo de votação. Senhores deputados, utilizem suas bancadas. Sim, aprova o parecer. Não rejeita o parecer, que são as emendas. Para encaminhamento. Para encaminhar o deputado Conte Bittencourt, líder do PPS. Senhor presidente, pedir aos colegas do plenário voto favorável a essa iniciativa do deputado Serafini. Nós apresentamos uma emenda acolhida para garantir essa licença também nos casos de adoção. Então, eu peço o voto favorável a essa emenda condicional. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, para encaminhar para a bancada do PSDB. Para orientar, senhor presidente. Orienta e caminha conforme o senhor quiser. Muito obrigado pela liberdade. Senhor presidente, o PSDB vota sim. Senhores deputados, continuem acionando os seus painéis. Para encaminhar, orientar à vontade pela bancada do PDT, seu líder, deputado Luiz Martins. Senhor presidente, deputado Wagner Montes, PDT orienta pelo voto sim. Então vou votar. Pela bancada do PT, deputado Valdec Carneiro. Presidente Wagner Montes, pela importância da emenda, garantindo a licença paternidade também para os empregados públicos. Quero ressaltar a importância dessa emenda feita pelo deputado Conte Bittencourt, que garante também essa prerrogativa para os pais adotivos. Portanto, queria dizer que o PT vota favoravelmente a esta proposta de emenda constitucional. Para orientação, presidente. Para orientar a bancada do PTB, deputado Marcos Vinícius. PTB orienta o voto sim, presidente. Muito obrigado. PTB vota sim. PHS. Pelo PHS, Abelinha. Boa tarde, senhor presidente. Por declaração de voto, voto sim. Parabenizar o autor da PL. A presidência dará início à primeira chamada. Deputados André Lazzaroni, Bebeto, Benedito Alves, presente, vai votar. Deputado Benedito Alves, presente, vai votar. Deputado Bruno Dauaire, Carlos Macedo, presente, vai votar. Cidinha Campos, presente, como sempre, e vai votar. Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Dr. Sad Noel, Edson Albertassi, Eliomar Coelho, Fábio Silva, Farid Abrão, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, Jorge Felipe Neto, Jorge Pisciani, Marcelo Simão, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Pedro Augusto,
Renato Cozzolino, Tia Ju, Vaguinho, Zé Luiz Anchite, Zeidan. A presidência dará início à segunda chamada. André Lazzaroni, Bebeto, Bruno Dauaire, Coronel Jairo, Dionísio Lins, Dr. Sadi Noel, Eliomar Coelho, Fábio Silva, Farid Abrão, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, Jorge Felipe Neto, Jorge Pisciani, Marcelo Simão, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Pedro Augusto, Renato Cozzolino, Tia Ju, Vaguinho, Zé Luiz Anchite, Zeidan. Votaram 45 senhores deputados. 45 sim. Aprovada em primeira, retornará em segunda para a redação do vencido em segunda discussão. Declaração de voto, senhor. Declaração de voto. O autor da proposta, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores, empregados públicos aqui presentes, gostaria de declarar meu voto favorável a essa matéria da qual eu fui autor, como uma matéria fundamental para garantir isonomia no serviço público do Estado do Rio de Janeiro. Por diferentes razões, a gente tem no Estado do Rio de Janeiro a contratação por diferentes vínculos, mas isso não deve significar uma diferenciação no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, ao direito daqueles que servem ao público como um todo, prestando importantes serviços para a população. Por meio dessa PEC, a gente quer, por exemplo, estender a licença paternidade, a licença para tratamento de saúde, para o caso de doença da pessoa da família, a título de licença-prêmio, para que todos os trabalhadores, seja aqueles contratados via CLT, os empregados públicos ou os estatutários, tenham os mesmos direitos. São todos servidores públicos, são todos fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro e, por isso, são todos merecedores de direito. Destaco que são emendas, que são direitos que na maioria dos casos, se usufrui de maneira pulverizada, sem, por isso, significar um grande aumento no orçamento, sem ter impacto orçamentário. Então, trabalhadores que se mobilizaram, trabalhadores que no dia a dia suam para construir serviço público de qualidade, especialmente os trabalhadores da SEDAI que estão aqui, que a gente continue com uma SEDAI pública, com uma SEDAI que consiga universalizar o serviço de saneamento ambiental, agora com os trabalhadores podendo contar com mais direitos, equiparando-se aos servidores públicos estatutários. Estamos juntos. Parabéns, trabalhadores, parabéns para todos nós, deputados. Para a declaração de voto, deputado Carlos Lins. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria também Senhor presidente, senhores deputados, queria também declarar meu voto favorável a essa emenda constitucional, proposta de emenda constitucional. Eu sou, aliás, um dos subscritores, né, a partir da proposta do deputado Flávio Serafini. Vários deputados subscreveram para garantir um número, eu fui um deles e, naturalmente, por coerência, votei favoravelmente. Queria saudar todos os trabalhadores do saneamento, a SEDAI, o Sinti-Sama,
na luta pelo saneamento e pela saúde da população. Dizer, senhor presidente, que garantir a todos os trabalhadores, independente do regime jurídico, os direitos fundamentais é essencial. Afinal, todos são trabalhadores e, portanto, merecedores dos direitos fundamentais. Isso se conquista com essa luta, ainda falta a segunda votação. Quero dizer, senhor presidente, para concluir, que essa casa, não só pelo lado do direito dos trabalhadores, mas pelo lado da prioridade do saneamento e da água, sem a qual não existe meio ambiente, não existe saúde, não existe vida. Portanto, essa é uma luta fundamental. Então, de parabéns aos trabalhadores. Votamos na primeira e votaremos na segunda, favorável a essa PEC, da qual somos subscritores. Presidente. Para a declaração de voto, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que faça a consignação do meu voto favorável a esta matéria. Eu estava na presidência, numa breve reunião com o presidente, quero consignar e declarar meu voto sim à PEC que foi votada. A presidência determina, acolhe o pedido de Vossa Excelência, determina que faça constar o voto sim do deputado Márcio Pacheco, a PEC votada ainda há pouco. Obrigado, presidente. Apenas um informe, presidente. Essa casa vale um registro. Na sexta-feira passada, uma grande perda para o nosso Estado. Dr. Dalto Pontes, um dos pioneiros nas pesquisas inovadoras do Instituto Fernando Figueira, na área de autismo infantil, um dos grandes homens que faz um trabalho de diagnóstico, veio a falecer por um trágico atropelamento, e essa casa gostaria de fazer esse registro numa moção de um trabalho tão bonito que este grande médico faz e fez durante muitos anos em prol das famílias que lutam pela causa autista. Dr. Dalto Pontes, que veio a falecer na última sexta-feira. Para a declaração de voto, apenas para a declaração de voto, deputado Anderson Nogueira. Declarar o voto favorável, senhor presidente. Parabenizar o deputado Flávio Serafini. Essa emenda à Constituição representa muito para todos os servidores do Estado. Talvez a gente não tenha noção do quanto nós estamos avançando nesse sentido, garantindo muito mais do que numa legislação específica, mas na Constituição, nossa lei maior, esses direitos. Encerrando, cumprimentar as pessoas da CTB, da SAMA, que estão aqui, faço coro com eles. A SEDAI não deve ser privatizada. Para a declaração de voto, deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, saudar os servidores que se encontram nessa casa, colocar o nosso mandato à disposição. Essa luta, já tivemos a oportunidade de nos manifestar nesse sentido. Essa luta não é apenas uma luta dos servidores, é uma luta importante para a causa dos direitos essenciais de todo e qualquer cidadão desse Estado, mas quero também me solidarizar com a iniciativa do deputado Flávio Serafini. Eu tive a oportunidade de estar ao lado dele no encaminhamento dessa emenda e parabenizar, que eu acho que é muito importante esse olhar que cuida do servidor e que tem esse olhar de garantir uma conquista para todos e todas, seja em qualquer situação. Muito obrigada, senhor presidente. Para declarar o voto, deputado Valdec Carneiro. Também queria, senhor presidente, cumprimentar o deputado Flávio Serafini, dizer da importância desta PEC que alarga direitos para os servidores estaduais, para os empregados públicos das empresas estaduais. E queria também aproveitar para dizer que isso se dá num momento muito importante, que nós discutimos no contexto do debate da instauração de uma agência metropolitana no Rio de Janeiro. Discutimos também o destino da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quero aqui dizer que a nossa posição será sempre de defender serviços públicos estatais da água, de esgotamento sanitário, com servidores concursados e serviços cada vez mais qualificados. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 256/2015. Por favor, eu pedi a inscrição para declarar declaração de voto. A presidência chama os trabalhos à ordem
Para a declaração de voto, o nome do deputado enfermeira Rejane. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, queria declarar meu voto a essa PEC do deputado Serafini, que é fundamental para o funcionalismo e para os trabalhadores de qualquer área, não só da área do saneamento, mas também para os trabalhadores da área da saúde, da educação, que vivem o tempo todo sobre a margem de uma precarização do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de alertar aos trabalhadores da SEDAI que o que nós discutimos na reunião de líderes hoje é o que vocês têm que ficar antenados, porque a proposta da região metropolitana é ali que está a questão da privatização da área da SEDAI. Poucos foram os deputados que levantaram essa questão na reunião dos líderes. E aqui eu posso lhe citar alguns: Valdec, o deputado Paulo Ramos, o deputado Zaqueu, que levantou essa questão lá dentro. Então nós temos que ficar antenados, porque a proposta estava em pauta hoje e foi retirada de pauta. Vão ter 3 audiências públicas propostas pelo presidente da Casa, juntamente com o deputado Eliomar Coelho, que fez a proposta na reunião de líderes. Então é ali, companheiros e camaradas, que está a proposta da privatização da área da SEDAI. E nós temos que ficar antenados com isso para barrar esse projeto dentro da Casa. Muito obrigado. Anuncio. Projeto de Lei 255/2015, de autoria da deputada Marta Rocha, retirado de pauta a pedido da autora. Projeto de Lei 710/2015, de autoria dos deputados Tiaju e Conte Bittencourt, que cria o programa de apadrinhamento afetivo Um Lar para os Idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, com a emenda da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores deputados Edson Bertassi, Márcio Giovanni e Edson Bertassi. Em discussão, para discutir, o deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, aproveitar para fazer uma saudação especial aos sedaianos que aqui estão e também a vários outros representantes de comunidades. Está lá na faixa, senhor presidente, e é preciso ler: saneamento público 100% estadual. Ali está a mensagem dizendo: a água não pode ser submetida ao lucro. A água é um bem necessário e que precisa, em todos os momentos, aflorar na nossa consciência de que a gestão do saneamento básico, água potável em cada torneira, esgoto recolhido e tratado, competência exclusiva do poder público, do Estado. Já há nesta casa uma emenda constitucional subscrita quase que pela unanimidade da casa. Uma emenda constitucional que diz que o saneamento básico é competência do Estado e que a SEDAI não pode ser privatizada. Nem em parte. Porque estão fazendo isto já na AP5 e há o projeto de lei que saiu da pauta sobre a região metropolitana. Existe a suspeição de que o objetivo
não é cuidar da região metropolitana, é contornar embaraços legais para que o saneamento possa ser privatizado. E nós já estamos denunciando, foi objeto de discussão no Colégio de Líderes, e vamos tentar sensibilizar os parlamentares no sentido de impedir que aquela iniciativa seja o caminho para a privatização da SEDAI. Privatização da SEDAI, não, nem no todo, nem em parte. E aí, senhor presidente, estou aqui inscrito para elogiar a iniciativa do deputado Conte Bittencourt e da deputada Tia Ju, que, olha bem, cria o programa de apadrinhamento afetivo, um lar para os idosos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer, inclusive, que sou um dos destinatários dessa lei. E amanhã, a Tia Ju e o deputado Conde Bittencourt poderão ser meus padrinhos, poderão me acolher. Mas a questão do idoso no nosso Estado, senhor presidente, é uma questão grave. Nós temos muitos idosos que vivem no abandono. A questão da adoção, que é motivo de grandes discussões em relação às crianças e adolescentes, o debate sobre a adoção já avançou um pouco mais, mesmo enfrentando ainda graves dificuldades. A burocracia é muito grande, mas os idosos precisam também de uma atenção especial. Portanto, eu venho aqui a esta tribuna para dizer à deputada Tia Ju e ao deputado Conte Bittencourt que esta iniciativa tem um grande alcance social. E com certeza absoluta, em sendo transformada em lei, as portas estarão abertas para que o Estado do Rio de Janeiro possa ser precursor na proteção dos idosos. Pois não, deputado Samuel Malafaia? Meu querido amigo, deputado Paulo Ramos, quero fazer minhas as suas palavras com relação à não privatização da SEDAI. Se depender de mim, nunca será privatizada. Se depender de Vossa Excelência, nunca será privatizada. Se depender do deputado Samuel Malafaia, a SEDAI nunca será privatizada. Vamos acreditar na manifestação aqui pública de todos os demais parlamentares. A SEDAI nunca será privatizada. Isso é uma posição que eu usei a tribuna semana passada para dizer que hoje a SEDAI é a joia da coroa, porque distribuiu dividendos, o lucro foi saneada financeiramente. E é uma posição do PDT, que o presidente Carlos Lupe já foi à televisão contra a privatização da SEDAI. Eu acho que é uma empresa que valoriza os seus funcionários, tendo em vista o quadro de diretores. Então o PDT tem uma posição contrária, independente no Colégio de Líderes hoje. Eu não falei, mas fiz um discurso semana passada. Se a deputada tivesse visto, o PDT tem a posição contrária à privatização da SEDAI. PDT e PSOL. Senhor presidente, muito obrigado. Salve a SEDAI, sempre pública. Anuncio projeto de lei número 191/2015, de autoria do deputado Tio Carlos. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1133/2015, de autoria do deputado Dr. Sade Noel, que determina que as escadas de incêndio de prédios públicos e privados possuam faixas fotoluminescentes e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e de Defesa Civil favorável com substitutivo da CCJ. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto e Flávio Bolsonaro. Em votação, em discussão, não haver o que discutir, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em votação e discussão única, requerimento 192/2016, de autoria do deputado Átila Nunes, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene extraordinária em homenagem a Allan Kardec.
Parecer da mesa diretora favorável. Relator Marcos Vinícius. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, anuncio projeto de lei 1723/2016, de autoria do deputado Anderson Nogueira, que cria o indicador de desempenho de arrecadação do governo do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer para a Comissão de Constituição e Justiça, presidente Edson Albertassi. Presidente Edson Albertassi já se encaminha para o microfone para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual ele é o presidente. Presidente, parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Parecer pela inconstitucionalidade, concluído por indicação legislativa. Deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Senhor presidente, a mim me cabe dar um parecer apenas no mérito. No mérito, o parecer da comissão é favorável, embora a CCJ tenha encaminhado na direção de uma indicação legislativa. Portanto, favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, presidente Luiz Paulo. Senhor presidente, não entendi o voto do deputado Edson Albertassi, mas também quero dizer que o projeto exige algo que a Fazenda já produz. A Fazenda, cumulativamente e mensalmente, ela já produz todos os dados da Receita de sua forma mais ampla. Inclusive os faz publicar nos relatórios trimestrais e até nos bimestrais, trimestrais e quadrimestrais. Então, o projeto do deputado Wanderson, ele não é inconstitucional porque ele quer apenas publicizar aquilo que já o é publicizado. E quando ele fala em indicador de desempenho, deputado Wanderson, indicador de desempenho não é apenas publicar os dados das receitas e cotejá-lo com a receita total prevista. Então, quando produzir emenda esse projeto, é que ele precisa de uma redação. O deputado Anderson não escutou, volto a repetir, indicador de desempenho é algo que você avalia se aquela arrecadação está boa ou não. E para avaliar, de alguma forma, tem que ter parâmetro de cotejo com a própria despesa. Então, eu acho que o projeto, isso que seria a minha sugestão, ele deveria ser retirado de pauta e ser reapresentado exatamente fazendo essa hipótese. Mas qualquer que seja, no meu entendimento, ele não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Porque tudo que o Wanderson pede aqui, hoje já é publicizado. Então, a minha solicitação, inicialmente, mas já Inês é morta porque o trabalho está continuado, eu, com as correções que devem ser feitas, no mérito, eu sou favorável a ter esses indicadores, mas que ainda não estão ditos quais os serão no projeto. Presidente, o deputado Luiz Paulo, com muita propriedade, faz um alerta, e eu gostaria, se Vossa Excelência me permitir, de refazer o parecer por um detalhe. De fato, aqui, os pontos colocados pelo deputado Luiz Paulo não constam do projeto, mas o artigo 2º está muito claro com relação à proposta do deputado Anderson. Eu quero refazer aqui o voto pela Comissão de Justiça. A presidência defere a solicitação de Vossa Excelência, chama os trabalhos à ordem e pede o parecer de Vossa Excelência
pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, as emendas certamente serão importantes para a correção do projeto e, nesse momento, então, parecer pela Comissão de Justiça é pela constitucionalidade. O projeto recebeu uma emenda e sairá... Volta à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. O presidente é Pedro Fernandes, vice-presidente é deputado Albertas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna à comissão permanente. Rapidamente, senhor presidente, já que eu evitei fazer aqui a discussão, só agradecer ao deputado Luiz Paulo, que foi fundamental para que a gente pudesse caminhar com o projeto, ainda que tenha recebido uma emenda, já assumindo aqui o compromisso que em segunda discussão nós apresentaremos outras emendas para necessariamente fazer as correções necessárias ao projeto. Agora, é fundamental que o Estado tenha um indicador para o real conhecimento de arrecadação, o real conhecimento daquilo que se deixa de arrecadar e o potencial arrecadatório do Estado. O município de Vitória da Conquista, na Bahia, por exemplo, implementou um indicador que aumentou a arrecadação e conseguiu dar uma fotografia clara dos problemas, que é aquela pergunta: o Estado arrecada mal ou gasta mal ou ambos? É preciso ter essa fotografia de forma muito clara através desse indicador, por isso é o espírito da proposta e, claro, cabe ao Parlamento fazer as correções necessárias para que ela seja a melhor possível para o cidadão fluminense. Há sobre a mesa o requerimento para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1750/2016, de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam a emenda de combustão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Zaqueu Teixeira. A presidência convida a deputada Tia Ju, da bancada feminina, para que assuma a presidência dos trabalhos. Presidente, justificar a ausência do Bruno Dauari, deputado Bruno Dauari, está em Campos, no aeroporto, e não conseguiu chegar a tempo. Justificado está. Senhor presidente, nobre deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados, taquígrafos, funcionários da SEDAI que aqui estão, todos que nos assistem na TV Alerj, primeiro deixar claro a nossa posição do PDT, contrária à privatização da SEDAI. Então, podem ficar tranquilos que a nossa defesa será nesse sentido. Porque não tem cabimento você, num bem essencial, que é a água, que é essencial para o ser humano, você tratar desse bem essencial como moeda, como lucro, e depois que a empresa foi saneada, depois que a empresa recebeu 4 bilhões de reais e nós aprovamos nesta casa um financiamento para que fosse duplicado a estação de tratamento e que fosse feita, levar água para toda a Baixada Fluminense, e a minha cidade de Queimados receberá 4 reservatórios e a cidade está recebendo a tubulação para que isso seja feito. Não tem cabimento você, depois que faz todo esse investimento público, colocar para a iniciativa privada faturar na necessidade do povo do Estado do Rio de Janeiro, faturar na necessidade das nossas cidades. Segundo, senhor presidente, venho aqui fazer um pronunciamento, porque, quero ser sincero, estou cansado, deputado Anderson, cansado de ser atacado por inverdades e mentiras do prefeito da minha cidade. Porque isso é muito desagradável. As autoridades têm que ter o respeito e têm que se respeitar. Eu, sabendo que isso poderia acontecer, fiz um material de prestação de contas mostrando para a cidade tudo aquilo que fiz no meu mandato e tudo aquilo que levei para a cidade. E aí, o prefeito, não satisfeito, fazendo tudo pelo poder, não satisfeito em não cumprir acordos políticos, não satisfeito em desatender grande parte da população, tem feito uma campanha que busca difamar o meu nome, o meu mandato o tempo todo. E quando ele faz isso, fala dizendo, tem um deputado estadual
que se diz da nossa cidade, que faz isso, que faz aquilo outro, e começa a difamação. Quando ele faz isso, ele agride os deputados estaduais. E nós estamos aqui na defesa dos mandatos dos deputados estaduais. Senhor prefeito, aprenda a fazer disputa política respeitando as pessoas. E aí, quero deixar bem claro que, ao passo de ser um prefeito que fez uma boa gestão, que teve ajuda do governo do Estado, muitos recursos lá chegaram graças à parceria que fizemos, porque o nosso mandato contribuiu para isso, porque deixei de ser candidato em 2012 para apoiar a sua reeleição. Muitos recursos chegaram, a cidade cresceu, desenvolveu, mas infelizmente tem um legado terrível que hoje nós podemos constatar. Eu pergunto, qual é o legado que o prefeito deixa na área da saúde? E aí eu trago aqui para vocês. Na área da saúde, o posto 24 horas que a cidade tinha foi fechado e está fechado até hoje. Estratégia de saúde da família, os postos de saúde só atendem a 28% da população. Não tem atendimento de emergência e outra coisa. O atendimento nas suas especialidades hoje está fragilizado porque o prefeito fechou um posto importante chamado Posto da Pedreira, porque a violência está imperando na cidade e o prefeito, ao invés de enfrentar a violência, retirou o posto da Pedreira e transferiu todos os médicos, as especialidades, para o Centro de Tratamento de Diabetes e Hipertensão, que é um centro regional, um centro do Estado. A UPA, que não funciona hoje, porque não tem recurso do Estado, porque o Estado está falido, o prefeito não tem a coragem de assumir os serviços e prestar o serviço de emergência para a nossa cidade. Então, infelizmente, na área da saúde, nós estamos abandonados na cidade de Queimados. Estamos abandonados porque não temos emergência, não temos o atendimento básico da estratégia de saúde da família e, quiçá, o atendimento especializado, porque a cidade não tem hospital. E pasme, deputado Luiz Martins, a maternidade que estava funcionando e era uma maternidade privada que funcionava sendo patrocinada pelo SUS, o prefeito brigou com o empresário. O que ele fez? Desapropriou a maternidade. Com isso, a maternidade está fechada até hoje. Desapropriou, usou o dinheiro do município para pagar o empresário a desapropriação e a maternidade está fechada. É um descalabro isso que foi feito, porque se a maternidade estava funcionando quando desapropriou, feita a desapropriação, por que fechou? Por que as pessoas não estão sendo atendidas? Então, deputado Luiz Martins, a situação da saúde é muito grave. E o legado hoje constatado na cidade de Queimados é que nós não temos maternidade para nascer queimadense. Nós não temos posto de emergência para um atendimento imediato que você precise, caso tenha algum problema da sua emergência na saúde. E não temos o atendimento regular, porque a cidade só cobre 28% da população. E mais, quando o prefeito contrata o PROEIS, contrata, sabe para quê, deputado Luiz Martins? O senhor que é ali da região, é de Nova Iguaçu, ele contrata o PROEIS para ficar no centro da cidade, multando os veículos que param de forma, muitas das vezes, numa emergência, param irregularmente. Ao invés dele utilizar esse policial para fazer o enfrentamento ao crime organizado, porque isso ele não faz. Ele usa os policiais para multar e aumentar a arrecadação. Usa os policiais para ir contra os charreteiros, para que eles não trabalhem. Usa os policiais apenas para os seus objetivos imediatos, que façam com que a cidade possa ter a aparência de ser uma cidade saneada, de ser uma cidade que, além do desenvolvimento, cresce financeiramente. Mas, na verdade, a nossa cidade está igual aquela mulher bonita. Ela está bonita por fora. Por fora tem uma beleza que você reconhece, que a cidade cresceu e desenvolveu, mas por dentro está com a metástase, porque nós, se formos a cada serviço essencial, vamos ver que o povo da cidade não está sendo atendido. Então, quero deixar aqui claro, senhor prefeito, respeite as autoridades, respeite as parcerias que o senhor fez,
Se o senhor não cumpre palavra, a população tem que saber disso, o parlamento tem que saber disso, e o parlamento tem que saber que Vossa Excelência ataca os deputados estaduais quando faz ataque a um deputado da cidade. Deixar claro para Vossa Excelência, o equívoco na condução da cidade, pensando numa eleição, está deixando a nossa cidade doente, está deixando a nossa cidade sem educação e está deixando a nossa cidade sem segurança. E hoje, pasmem, senhores deputados, o prefeito, de manhã cedo, foi para a rádio para mais uma vez proferir ataques contra a minha pessoa. E o que lá aconteceu? O tráfico, o crime foi lá para poder atacar quem estava com ele. O que aconteceu? Uma troca de tiros no centro da cidade, na porta da rádio, porque os seguranças do prefeito foram enfrentados pelo tráfico que está lá instalado. Um absurdo. Então, senhor prefeito, a insegurança chegou até o senhor, e a insegurança que chegou até o senhor hoje, que anda com segurança, que pode se defender, essa insegurança chegou para todo queimadense. E providências urgentes e emergentes são necessárias. E o senhor, como gestor da cidade, como gerente da cidade, como prefeito da cidade, tem que tomar providência, porque o senhor é parceiro do governador do estado. O senhor paga o PROEIS, então utilize corretamente os policiais, porque a cidade, no uso correto dos policiais, vai ganhar muito mais do que usar os policiais militares para fazer arrecadação na cidade. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, minha presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, é possível eu dar 50% do meu tempo, 5 minutos, à deputada Lucinha e depois eu completo? Submeter ao plenário. Se os colegas inscritos aprovarem, aprovado, concedido. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Nobre deputada Tia Ju, presidente do trabalho da casa. Queria me dirigir aos campos das galerias, o pessoal da SEDAI. Oi, gente. Olha só, esse momento é um momento importante, que através da PEC que foi apresentada pelo deputado Paulo Ramos, que todos nós somos solidários dessa PEC, o que nós desejamos? Primeiro, nós desejamos uma SEDAI livre. A SEDAI é uma companhia do Estado. Ela pertence à população desse Estado, a todos nós. E a preocupação que se tem, e eu já venho frisando isso há bastante tempo, foi que lá atrás, no passado, quando foi feito o repasse da área da Zona Oeste da P5.3, ponto 2 e ponto 1, que é na área de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, que foi repassado para a Foz Água, e essa Foz Água é uma concessão que foi dada através de uma iniciativa do governador, então, na época, Sérgio Cabral, e do então prefeito Eduardo Paz, na época. E quando foi feita essa concessão para a Foz Água, nós observamos que a Foz Água não executa a parte do tratamento de esgoto, mas cobra da população. Na população ela cobra. E nós estamos muito preocupados com isso. E várias vezes já levantei essa questão aqui nessa tribuna. Levantei a questão nessa tribuna que a população da Zona Oeste, ela paga o serviço de água e esgoto, a água ela recebe, que é tratada através do Guandu, através da nossa SEDAI. E o esgoto não existe, mas é cobrada a tarifa do esgoto da população. E nós temos essa preocupação, sim. Temos que estar atento em relação à posição do Estado em relação a essa matéria. Discutir a questão da região metropolitana é fundamental, mas nós não podemos esquecer que quem faz a captação da água, quem faz o tratamento da água, quem faz a distribuição da água é a SEDAI, é a nossa SEDAI. E nós não vamos abrir mão disso nunca. Nós não iremos abrir mão disso, porque nós estamos vivenciando, eu que sou moradora de Campo Grande, lá na minha região da Zona Oeste, o mesmo valor que eu pago de água, os mesmos metros cúbicos de água que eu pago o mesmo valor para a Foz Água. E a Foz Água não investe R$1 na nossa região da Zona Oeste. Temos a preocupação, sim, com a nossa SEDAI.
nós conseguimos viabilizar aqui nessa casa, e eu participei diretamente, o Coronel Jairo também estava presente, participamos da aprovação do projeto que liberta a Baixada Fluminense do problema da falta de saneamento básico, aprovado por essa casa. E quem é que vai tocar essas obras é a SEDAI, porque a SEDAI é a empresa do Estado que tem a competência, que tem expertise para fazer a obra de saneamento básico na nossa Baixada Fluminense. Esse empréstimo foi aprovado por nós aqui nessa casa, que muito me orgulhou, não só a deputada Lucinha, como vários deputados aqui dessa casa. E a obra já está em andamento. A obra da Zona Oeste, da captação de água do Guandu, que está levando água para Guaratiba, para Paciência, para Santa Cruz, também foi aprovado por essa casa, o empréstimo, e quem está executando também é a nossa SEDAI. Parabéns a essa empresa, que só tem trabalhadores dignos e corretos. Iremos lutar até o fim. O tipo de sacanagem que fizeram, de entregar P5 para a Foz Água, nós não vamos admitir em nenhuma outra região da cidade do Rio de Janeiro. Porque a contrapartida, deputado Luiz Paulo, já vou lhe passar o tempo, a contrapartida para o empréstimo para executar a obra na Baixada Fluminense foi a contrapartida da arrecadação da P4. Se nós não amarrássemos isso, iriam querer privatizar a SEDAI. Então nós amarramos na votação do empréstimo para a Baixada Fluminense que as fontes de recursos que iriam dar a retaguarda necessária, iriam dar respaldo ao empréstimo, era a arrecadação da área da P4. Portanto, temos que estar atentos sim. A SEDAI é nossa, é da nossa cidade, é do nosso estado, é dos trabalhadores dessa empresa. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, a minha preocupação no dia de hoje, deputada Lucinha, é muito mais urgente, porque quem lê os jornais de hoje há de verificar que o governo do Estado levantou a hipótese de pagar o funcionalismo em 2 vezes e não integralmente no 10º dia útil, como havia sido combinado e já profundamente retardado. E como será esse critério? Primeiro, o governo se comprometeu que pagaria a todos, sem exceção, até o 10º dia útil. E hoje, li nos jornais que, como houve o arresto de 49 milhões de um dinheiro que era para pagar um empréstimo, a União teve que pagar. E, com isso, bloqueou 49 milhões de ICMS. Ora, deputada Lucinha, custa-me crer que você vai deixar de pagar a folha porque perdeu 49 milhões. 49 milhões, claro que é dinheiro, mas perto de uma folha que é superior a 1 bilhão, não é absolutamente nada. Então, tem que contar outra história. Como diz Vossa Excelência, deputada Lucinha, essa é uma história de boitatá, não é uma história real. Mas o medo do funcionalismo é real. É real. Se vai pagar em 2 vezes, e que se nós admitirmos isso, qual será o critério? Não vamos admitir mais o critério espúrio de sacrificar aposentado e pensionista. Se tem que ter algum critério, também não dá para selecionar, paga a secretaria X e não paga a secretaria Y.
Se tem que ter algum critério, o critério é de renda, de quem ganha mais. Se vai ter que diminuir o pagamento, passa a régua no patamar de 10 mil, de 9 mil, e não segrega os mais humildes. Mas, de qualquer jeito, é inadmissível que, a essa altura do campeonato, nós estejamos aqui preocupados novamente com parcelamento de pagamento que já está atrasado e de muito, deputado Paulo Ramos, a quem eu concedo uma parte. Deputado Luiz Paulo, eu estava ali na Furna, conversando com uma representação da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos, a FASP. Inclusive com o advogado Dr. Jung, que a FASP é autora de uma ação que obriga o Poder Executivo a pagar os servidores, ativos, inativos e pensionistas, até o 3º dia útil, nos mesmos moldes que acontecem com o Judiciário, o Ministério Público, etc. O presidente do Tribunal de Justiça tomou uma iniciativa de cassar a liminar, o que não fez em relação ao Judiciário. E na próxima segunda-feira, o órgão especial vai decidir. E já há manifestação do Supremo Tribunal Federal, que o presidente do Tribunal de Justiça contrariou. Então, é uma situação dura. Não sei como vai ficar o Poder Executivo. Agora, é preciso que o Poder Legislativo não suplicie os servidores do Legislativo, também como vem fazendo, sendo solidário ao Poder Executivo. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, que tem se aprofundado no conhecimento, né, das receitas e despesas, mas a culpa é do Executivo. Sem dúvida nenhuma, não é do Executivo. A culpa são dos gestores, os chefes do Executivo, que permitiram que o Estado do Rio de Janeiro chegasse nesse estado de penúria. Mas, senhora presidente, nos meus 5 minutos, eu queria exatamente mostrar essa preocupação com essa notícia jornalística, que para mim não tem cabimento, que um arresto de 49 milhões vai propiciar que o Estado não possa pagar a folha integral do funcionarismo e tenha que dividi-la em 2 etapas. É inaceitável. Este número de 49 bilhões não é um número factível para fazer o parcelamento de folha. Muito obrigado, senhor presidente. É crime de responsabilidade. Por diversas vezes já cometidos, deputado Paulo Ramos. Não é a primeira vez que os chefes dos executivos, neste ano de 2016 e até mesmo 2015 e 2014, por outros motivos, vêm cometendo crime de responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Wanderson Nogueira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Primeiramente, eu quero aqui ter um posicionamento muito claro e firme com relação à questão da SEDAI. E aí cumprimento os amigos da CTB, os companheiros do Sint-Sama, pelo trabalho, pela dedicação. E é uma dedicação que não começou nem hoje nem ontem, é uma dedicação de muitos anos na defesa do patrimônio público, na defesa dos servidores públicos e, acima de tudo, na defesa do saneamento público de qualidade para todos, para toda a população, seja da região metropolitana ou dos rincões do interior do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI é um patrimônio da população fluminense e é necessário que nós façamos aqui desde já a denúncia. E a denúncia é clara. Eles pegam a crise e, em tempos de crise, vem com a historinha de que precisa vender patrimônio público para tapar buraco de má gestão e de ladrão. E é isso que não pode acontecer. Vender a SEDAI em nome de tapar buraco de dívida pública dá dinheiro para bandido. E isso, eu tenho certeza, esta casa não permitirá. Portanto, sou absolutamente contra e é impossível de me convencer
da privatização da SEDAI. Temos que batalhar para que ela seja cada vez mais forte, porque a água é do povo fluminense e a SEDAI é nosso patrimônio. Agora, é muito interessante, deputado Dr. Sadi Noel, perceber que onde há a cereja do bolo, eles fazem disputa. Agora, naquilo que é difícil, cai no poder público, cai na conta da SEDAI. E é exatamente a SEDAI faz a defesa do social, enquanto os outros querem lucro. E é por isso que a gente defende a empresa pública, completamente entregue, 100% administrada pela população do Estado do Rio de Janeiro, deputado Dr. Sadi Noel. Muito obrigado, meu nobre deputado Anderson Nogueira. Quero aqui reiterar e reforçar as palavras do nobre deputado Anderson Nogueira. Água é sinônimo de vida e ninguém faz água melhor, ninguém cuida melhor da nossa água do que os nossos servidores da SEDAI. Conte com esse deputado e com o Partido da Mulher Brasileira nessa luta de vocês, porque é muito preocupante, muito bem falou o nobre deputado Anderson Nogueira, é muito preocupante num momento de crise, querem maquiar tudo que tem no Estado e botar a culpa no servidor e vender a SEDAI para cobrir rombo provocado por eles. Então, conte com o apoio deste deputado que vos fala e com mais dezenas de deputados dessa casa, pela luta pela SEDAI e a SEDAI de qualidade. Obrigado, nobre deputado. Engrossamos o coro com o Sintissama, engrossamos o coro com a CTB, engrossamos o coro com os servidores públicos e aqueles apaixonados pela causa que é a SEDAI, não tenho dúvida disso, e vamos batalhar até o fim, não permitindo que vendam a ideia de que a crise se faz necessária vender a SEDAI. Isso é um absurdo, é uma mentira e nós não permitiremos e faremos a denúncia de forma permanente. No mais, aproveitando para falar de servidor público, quero fazer uma crítica direta ao Poder Judiciário. É muito interessante quando um desembargador caça uma decisão de que obrigava o Estado a pagar o salário dos servidores no 3º dia útil. E aí entra exatamente o conflito. Para os servidores do Judiciário, incluindo desembargadores e juízes, o salário tem que sair no último dia do mês anterior. Mas para o servidor público estadual, na totalidade, tem que sair no 10º dia útil. Onde está a justiça nisso? Onde está o equilíbrio nessa situação? Porque fundamentar que é ruim para o caixa do Estado, pode fazer vários argumentos, mas eu sou daqueles que acreditam na fala de Nelson Mandela. O melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo. E o Judiciário não está dando exemplo nesse sentido, já que recebe antes de todos os demais servidores públicos do Estado e salários, em sua maioria, com algumas exceções, muito maiores do que a média salarial da maioria dos servidores públicos do Estado. É um equívoco, é um erro, o Judiciário está errado e a gente espera que nas instâncias superiores isso possa ser corrigido e o Estado cumpra, não com benefício para a população, não com benefício para o servidor público, mas, acima de tudo, com uma responsabilidade de um direito adquirido por todos os servidores. No mais, senhora presidenta, hoje nós apreciamos em primeira discussão um projeto de nossa autoria, mais um dos projetos que integram o pacote do Supera Rio, que é um indicador de arrecadação estadual. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os indicadores são importantes instrumentos de controle, de gestão e também de verificação da eficiência e da eficácia. Os que ocupam o executivo, o governador, seus secretários, acham que são donos do recurso público. Os donos do recurso é o cidadão fluminense. E como dono, o cidadão fluminense tem o direito de saber o que ele está contribuindo e onde o que ele contribui está sendo gasto. Esse dinheiro é de cada pessoa que dia a dia, sol a sol, com seu suor e dedicação, através do esforço do seu trabalho nas mais diferentes esferas, produz as riquezas que o Estado do Rio de Janeiro tem. O dono desse dinheiro é o povo, e o povo merece ter acesso a essas informações, e o indicador
é mais um instrumento de transparência e de possibilidade de acompanhamento da gestão pública, porque é necessário que nós tenhamos claramente a fotografia da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e que possamos avaliar com justiça se o Estado está arrecadando mal, por que está arrecadando mal, onde está arrecadando mal ou onde está arrecadando muito bem e prever se realmente, de fato, o dinheiro está sendo bem aplicado. É por isso que eu falo em eficiência e eficácia. Eficiência nessa arrecadação e eficácia do ponto de vista onde o dinheiro tem sido investido. Eu, particularmente, defendo a questão do indicador, primeiro, pela ideia da comparabilidade. É preciso fazer comparações de tempos em tempos e perceber o real desempenho de arrecadação. A informação ela tem que estar disponibilizada como faça a defesa intransigente da transparência. Também acho que é preciso que a gente tenha simplicidade nessa informação através de normatização, normalização e quantificação disso. Eu acho também que o indicador de arrecadação, ele também permite avaliar melhor algumas propostas e, principalmente, dá a possibilidade de um aumento significativo de receita no que eu vou fazer a defesa cada vez mais forte da equidade. Quem não se pode tratar de forma desigual aqueles que sofrem com a desigualdade e, portanto, farei a defesa, doutor Giulianelli, cada vez mais intransigente, da taxação das grandes fortunas, das heranças bilionárias e milionárias, daqueles que devem sim pagar mais impostos para justamente oferecer um equilíbrio. Não é justo que a conta e que os impostos sejam pagos de forma maior por aqueles que têm menos e aqueles que têm muito pagar igualzinho àquele que tem pouco. Nem em países que naturalmente são neoliberais, nem em países ultracapitalistas, esse tipo de situação acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxação das grandes fortunas chega a casa de 30%, enquanto neste estado do Rio de Janeiro, mesmo com a permissão do Senado de poder elevar esse imposto até 8,5%, que já é absurdo e muito pouco, pratica a taxa de 4,5%. Quer arrecadar mais? Não é aumentando IPVA, mas sim aumentando a taxação sobre heranças e sobre grandes fortunas. Se quer arrecadar mais, não é tirar dos mais pobres, é tirar daqueles que têm muito e que sufocam há muitos e muitos anos esse Estado. E é por isso que faço a defesa desse instrumento de transparência para que nós possamos fazer as análises e nessa avaliação concluir exatamente o que eu estou dizendo, para que fique bem claro para qualquer cidadão e para que nós possamos nos mobilizar cada vez mais para, sim, aumentar a arrecadação daqueles que têm muito. Próximo orador inscrito é o nobre deputado doutor Giulianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Aproveitando aqui para saudar a todos os nossos servidores da SEDAI, essa empresa tão conceituada. Se depender de mim, desse plenário, não será de forma alguma vendida. Obrigado, deputada Tia Ju, que preside essa casa. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de colocar minha solidariedade e meu posicionamento contra a privatização da SEDAI. E esse posicionamento se deve ao fato de vir de uma cidade que é Resende, que a água foi privatizada. Lá nós temos a Água das Agulhas Negras, e que claramente demonstra quanto pode ser negativa essa relação da concessionária de água com o poder público. Quanto pode ser negativo o apoio que essas concessionárias, que deveriam ter uma preocupação exclusivamente com a prestação do serviço, no apoio a candidaturas de vereadores e prefeitos da situação. Então, por isso, entendendo
que a água é um bem público, é importante que essa casa se posicione contra a privatização da SEDAI. Muito bem. Senhora Presidente, eu vejo com muita preocupação a situação do país. O jornal mostra a solicitação de prisão do Procurador-Geral da República, de grandes figuras do PMDB. Romero Jucá, Sarney, o próprio presidente do Senado. Isso mostra quanto é negativo o governo do PMDB, que trouxe para o país uma incerteza que consegue afetar todos os segmentos da economia brasileira, todos os segmentos da prestação de serviço do país. A educação pública, vemos aqui no estado do Rio de Janeiro, governado pelo PMDB, capenga. A educação, a saúde, a segurança, aspectos essenciais da vida de um Estado capengam, submetidos a uma péssima administração. Uma péssima administração que se fez através de um projeto de poder, que incentivou isenções fiscais bilionárias, cujo objetivo principal não foi, como tão propalado é pelo PMDB, não foi gerar empregos, gerar aumento de rendas, mas foi, senhora Presidente, exatamente facilitar o projeto de governo do PMDB, o projeto de poder do PMDB, garantindo que apoiadores de campanha, como Odebrecht, como Light, tivesse a sua parcela, o seu quinhão no parcelamento do poder, no parcelamento da economia do Estado do Rio de Janeiro, no parcelamento das riquezas do nosso Estado. E quem está pagando por isso? É a sociedade brasileira e, particularmente, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Vemos as escolas, como tivemos a oportunidade de ver pela Comissão de Educação. Vemos as escolas submetidas a uma falta de higiene, sem alimento para as crianças da merenda escolar, sem segurança, por conta do não pagamento de terceirizados, que o próprio PMDB trouxe. Nessa política de Estado mínimo, o próprio PMDB trouxe esse modelo para nós. E agora, deixa de pagar aqueles funcionários terceirizados que ele mesmo criou, na destruição do Estado público do Brasil. Então eu vejo, senhora Presidente, olhando o futuro, o caos que se avizinha, a perda de todo o respeito que se tem pelas instituições políticas do Brasil. E é deixar bem claro isso aí. O PT tem a sua parcela de culpa, mas o PMDB é o grande responsável por essa situação que está acontecendo no país. E nós aqui, no Estado do Rio de Janeiro, vamos pagar a maior conta, porque dependemos do petróleo, dependemos de uma economia que desde Sérgio Cabral vem sendo conduzida de uma maneira, como eu falei aqui, exclusivamente para destruir outras lideranças políticas e exclusivamente para manter grandes concessionárias. Então eu termino aqui minha fala, senhora Presidente, colocando claramente esse meu protesto contra essa destruição da economia do Rio de Janeiro, entendendo que essa casa precisa se posicionar de uma maneira clara, não aceitando projetos que terminem por inviabilizar ainda mais o Estado do Rio. Obrigado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marta Rocha.
Não se fazendo presente, próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, o meu apoio total a vocês, sofredores e construtores da Companhia SEDAI do Estado do Rio de Janeiro, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É importante deixar muito claro a quem interessa a privatização da SEDAI. Isso daí é que é importante. O senhor Wagner Victor, quando foi presidente da SEDAI, foi um daqueles que mais trabalhou exatamente para que houvesse a privatização dessa empresa. A que interesses ele estava servindo? A que interesses? E é muito fácil você estar no exercício de uma função pública com poder de mando e decisão, quando você tem um salário de cerca de 829 mil, contando o ressarcimento à Petrobras, mais o salário da Faetec, decidir desta maneira, sem olhar e sem ter compromisso exatamente com aquilo que é mais importante, que é o bem-estar da população. E o bem-estar da população, como é que poderá existir se não houver água potável para que cada um tenha nas suas casas? E quem é que garante isso? É a SEDAI. Mas a SEDAI garante através de quem? Através do serviço dos seus trabalhadores. Dos seus trabalhadores. Então, a primeira coisa que a gente tem batalhado aqui nesta casa é exatamente no sentido de que o trabalhador seja respeitado. E ser respeitado, ele tem que ter a condição de viver com dignidade. Ele tem que ter a condição de tranquilidade para fazer a sua função, exercer no sentido de contemplar e atender necessidades básicas da população. A SEDAI, ela sempre foi esquartejada há muito tempo. Qual é o objetivo do esquartejamento da SEDAI? É exatamente entregar partes esquartejadas exatamente para ser administrada pela iniciativa privada, onde ela fica única e exclusivamente com os lucros. Com os lucros. Então, isso daí é um caso muito sério. Esse estado do Rio de Janeiro está complicado. Nós temos, por exemplo, um secretário de planejamento, que é o senhor Júlio Bueno, cerca de 1,3 milhão de reais. É o ressarcimento da Petrobras, mais o salário dele de secretário. Então você vê dois servidores que praticamente se gastam uma fortuna, eles estão em função onde confortavelmente decidem a vida dos servidores públicos, inclusive pensionistas e aposentados, tendo cortes de salários, atraso de pagamentos, numa atitude perversa e criminosa. Esta casa não pode admitir isso de forma alguma. Este Estado tem que ter exatamente rédeas seguras por lideranças expressivas e legítimas. Então, senhores e senhoras, eu queria deixar muito claro, aqui nós não vamos de forma alguma dar situação de conforto para esse pessoal. Quer dizer, tem que entrar na linha. Está com dificuldades o Estado? Então, vamos, pelo menos, é necessário fazer o ajuste? Vamos fazer o ajuste. Quem é que vai pagar esse ajuste? Uma das coisas que eu sempre tenho colocado aqui
e que me estranha muito é que quem é responsável por toda essa situação de descalabro que hoje vive o Estado do Rio de Janeiro são eles que estão aí colocados como os operadores para solucionar esses problemas criados por eles. Isso não existe. Isso não existe. É por isso que a gente, de repente, se depara com este absurdo, onde realmente você tem 2 secretários ganhando fortunas muito acima daquilo que, inclusive, é permitido por lei para aumento, até como teto salarial de servidor do Estado do Rio de Janeiro. Nós aqui, eu e o deputado Flávio Serafini, estamos entrando com um projeto, exatamente definindo o teto para qualquer servidor do Estado do Rio de Janeiro. Venha ele de onde vier, de empresa de onde vier, ele tem que fazer a opção, se quer ser secretário de Estado, exatamente pelo salário de R$27 mil, que é o teto. Nada de ganhar R$65 mil, nada de ganhar R$85 mil. O que é isso? Onde já se viu? Aí fica realmente tranquilo esta figura, onde com esse salário vive confortavelmente as benesses do Estado, à custa exatamente daqueles que trabalham e constroem a riqueza deste país e penaliza de forma brutal e perversa exatamente o servidor que é responsável pela construção da riqueza que esse país possui. Então é isso daí. Portanto, essas considerações que eu faço e termino enfatizando o nosso compromisso com o apoio a vocês e rejeição total a qualquer proposta que seja colocada aqui que tenha como objetivo a privatização da SEDAI. A SEDAI é de todos, a SEDAI é da população fluminense, a SEDAI é do Estado do Rio de Janeiro e dos servidores que constrói exatamente e faz com que ela tenha o funcionamento de forma a atender tudo aquilo que seja de sua responsabilidade. Abastecimento da água potável, esgotamento sanitário, escoamento das águas através de sistema de drenagem e o recolhimento e a destinação dos resíduos sólidos. É isso que se chama exatamente saneamento básico. E este saneamento básico é a SEDAI que tem garantido e tem que garantir nós que ela continue garantindo essa qualidade de vida para a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, nobre deputado Sadi Noel. Parabéns, nobre deputado Eliomar Coelho, atuante deputado dessa causa em prol dos trabalhadores e hoje em prol dos trabalhadores da SEDAI e da água de qualidade para o povo fluminense. Próximo orador inscrito, nobre deputado Conte Bittencourt. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, expediente final, doutor Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Inicialmente também saudar aqui os trabalhadores da SEDAI presentes em nossa casa hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui às dependências da Assembleia. Senhor presidente, o fato ocorrido na última sexta-feira no complexo da FAETEC em Quintino, envolvendo uma servidora, professora, diretora adjunta da unidade Favo de Mel, uma unidade da FAETEC naquele complexo, que foi brutalmente ferida dentro das dependências da FAETEC. Aquele ocorrido, senhoras e senhores deputados, leva a uma reflexão da Comissão de Educação, já que estamos envolvidos aqui na casa, de ajudar a encontrar uma solução para essa crise instalada na educação do Rio de Janeiro, crise que tem as suas razões, atraso na remuneração dos servidores, servidores terceirizados, sem receber os seus vencimentos há 5, 6 meses em alguns contratos, infraestrutura das escolas em completa
situação de precariedade, algumas sem nenhuma condição, senhor presidente, de funcionamento. Então, esse caso, por mais esforço que estejamos fazendo na Comissão de Educação, buscando ajudar a normalizar o funcionamento do calendário letivo das unidades estaduais. Esse caso ocorrido em Quintino acende aqui para a Comissão de Educação uma luz amarela, para não dizer uma luz vermelha. Uma servidora do Estado ser violentamente assaltada dentro de um complexo de educação do Estado e ferida por arma de fogo. Ferida por arma de fogo. Esse caso não é um caso que me parece isolado. Esse caso faz com que a Comissão de Educação perceba, senhor presidente, que nesse momento as escolas do Estado não têm condição de retomarem o seu funcionamento com normalidade. Não há como garantir à comunidade escolar, a crianças, a adolescentes, a servidores do Estado, um funcionamento com alguma regularidade das suas unidades, sem que tenhamos os servidores básicos presentes com as suas remunerações em dia. Então, estamos concluindo, senhor presidente, apesar de todo o esforço da Comissão de Educação, nós estamos concluindo que dificilmente, se o governo do Estado não garantir a normalização do pagamento dos seus colaboradores terceirizados, porteiros, seguranças, equipe de limpeza, equipe de manutenção, equipe de inspeção, se não garantir o recebimento para que esses servidores possam voltar e garantir a normalidade do funcionamento das unidades escolares. Se o Estado não garantir os insumos mínimos no equipamento, os insumos físicos do equipamento, as condições mínimas, nós estamos concluindo que não há a menor condição de retomarmos o funcionamento do ano letivo da rede estadual. O sistema FAETEC recebeu esse ano, do orçamento previsto e executado e pago, apenas 19% do orçamento anual. Ou seja, em 5 meses, estamos falando quase 50% do orçamento do ano que deveria estar executado. Estamos entrando no 6º mês do orçamento, a FAETEC recebeu apenas 19% do seu orçamento. 19% do seu orçamento representa apenas o pagamento dos seus servidores estatutários. Como é que pode funcionar uma escola sem que os colaboradores de atividades também essenciais, até porque uma escola não é só professor, uma escola é também o porteiro, é o inspetor de disciplina, é a pessoa que cuida da manutenção de limpeza. Como podemos garantir segurança e o funcionamento minimamente adequado de uma unidade escolar onde os seus colaboradores estão com as suas remunerações bem atrasadas e a infraestrutura física do equipamento numa situação de precariedade? Então, senhor presidente, concluindo essa minha intervenção, eu quero aqui, não sei se em nome da Comissão de Educação, mas seguramente em nome do sentimento de boa parte da Comissão de Educação, a continuar essa situação precária na execução orçamentária da educação do Rio de Janeiro, é impossível nós retomarmos a normalidade do ano letivo. É impossível. Não há como, sem garantir os insumos mínimos das escolas, que nós possamos ter normalidade no funcionamento do ambiente escolar de uma unidade de ensino no Rio de Janeiro. Esse caso da diretora adjunta do Favo de Mel, no complexo da FAETEC em Quintino, é um aviso, é um sintoma do que pode acontecer em outras unidades da rede estadual. Não há como funcionar
sem a garantia mínima da segurança no pré-escolar. E na atual condição da execução orçamentária do Estado do Rio de Janeiro, as escolas não têm condição de funcionar, mesmo que os professores resolvam sair do movimento de paralisação, mesmo que os meninos do movimento Ocupa resolvam entregar as escolas para a administração do Estado. Nessas condições, não há como garantir ano letivo com normalidade. É lamentável. Estamos no final do primeiro semestre, um ano letivo quase perdido, E esse caso ocorrido no Favo de Mel, com essa professora, aponta uma preocupação que nos leva a crer que não temos condição de retomar o funcionamento das escolas da rede estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, meu nobre deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação dessa casa. É muito preocupante hoje a situação do ano letivo dos nossos professores e principalmente dos nossos alunos. Essa casa tem que adotar um posicionamento duro, até mesmo radical, para pensarmos e dar um jeito, uma solução que atenda principalmente os alunos para não perdermos o ano letivo. Que Deus abençoe os caminhos da educação desse Estado. Parece que nós estamos indo de encontro ao abismo e sem ninguém fazer nada. Próximo orador inscrito, nobre deputado Carlos Osório, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que acompanham esse debate aqui na Assembleia Legislativa, parlamentares e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu gostaria de dar sequência ao pronunciamento do deputado Conte Bittencourt sobre a situação terrível que passa a educação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Realmente, nós não temos nenhuma segurança que esse ano letivo vai ser encontrado. E isso não é apenas na rede estadual de ensino, isso inclui também a UERJ, a UESO e a UENF. Fui visitar o reitor da UERJ para me colocar à disposição, assim como diversos parlamentares, para encaminharmos soluções na busca de uma solução para o financiamento dessa instituição, que é importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro, e o quadro lá é o mesmo. Se acabar a greve na UERJ, a universidade não tem a menor condição, por falta de recursos, de voltar a abrir as portas e receber seus alunos e dar sequência ao ano letivo. Isso é dramático, isso é desesperador, isso faz com que haja uma total perturbação no sistema educacional do nosso Estado. E, infelizmente, o município do Rio de Janeiro, ele parece que está indo para o mesmo caminho. Nós temos preocupações muito grandes na rede municipal de ensino aqui na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a Prefeitura do Rio, ela parece que optou por apenas investir em grandes projetos e esqueceu do mais importante para a nossa população, que são os serviços públicos essenciais que todos os municípios devem prestar, a começar pela saúde e a começar pela educação. Tivemos uma redução de investimentos por unidade escolar na cidade do Rio de Janeiro de 2012 a 2015 da ordem de 12%. Ou seja, a Prefeitura do Rio está tirando dinheiro da saúde, dinheiro da educação, para colocar em grandes obras, algumas de utilidade duvidosa, em vez de prestar os serviços que são básicos. Na nossa visão, o Rio de Janeiro hoje precisa de menos obras grandes e mirabolantes e mais cuidado com as pessoas e uma atenção firme no serviço público. Acho que essa casa tem que estar muito atenta e, mais uma vez, alertar e cobrar, presidente Dr. Sadi Noel, porque essa é a nossa obrigação, essa marcha da insensatez com que parece que está caminhando o nosso Estado do Rio de Janeiro. Como é possível se pensar em qualquer outra coisa se o que nós vemos todos os dias são dificuldades, uma atrás da outra, sem nenhuma resposta, infelizmente, por parte do governo do Estado.
A sociedade carioca e fluminense esperava hoje notícias do governo do estado, um anúncio de medidas para que pudéssemos enfrentar a crise. E mais uma vez, essas medidas foram adiadas. É importantíssimo e fundamental que o governo do estado mostre um rumo, o norte. Nós cobramos, a sociedade fluminense cobra qual é a saída para a crise que vivemos. E o governo do estado posterga, posterga e posterga. Enquanto isso, nós temos a falência de um órgão atrás do outro. Isso me leva a um outro tema, senhor presidente, que é o tema da linha 4 do metrô. Nós estamos a 60 dias da abertura dos Jogos Olímpicos e temos a maior obra de infraestrutura do Brasil com o risco de ser paralisada na reta final, praticamente cruzando a linha de chegada. Essa obra já está com uma conclusão de mais de 95%. E por uma questão de desajuste entre o governo federal e o governo do estado, os recursos necessários para finalizar a obra não foram liberados por Brasília. Cabe aqui, do alto da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dizer aos representantes do governo do estado e também ao governo federal que essa obra de infraestrutura ela é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. É fundamental para mais de 300 mil pessoas que vão se beneficiar dela todos os dias. E que nós, no Rio de Janeiro, não aceitaremos mais que obras do metrô fiquem paralisadas por anos e por décadas depois de tanto dinheiro investido e tanto esforço feito. Cabe ao governo federal encontrar uma saída em conjunto com o governo do estado. O tempo é muito curto, não é possível que nós fiquemos paralisados na burocracia, que o governo federal, que é corresponsável pelas obras de infraestrutura aqui na cidade do Rio de Janeiro, que tem o carimbo olímpico e a população e o legado para a população do Rio, lave as mãos e fique paralisado, não buscando uma solução rápida. Esse compromisso precisa ser resolvido logo. O Rio de Janeiro exige a conclusão dessa obra de infraestrutura, faltando apenas 5%. Não queremos mais e não vamos admitir buracos do metrô aberto por décadas na nossa cidade sem solução. Esse filme nós já vimos antes e as nossas autoridades têm que se apresentar e resolver essa solução, encontrar uma solução para esse problema o mais rápido possível. O governo da República Federativa do Brasil e o governo do estado do Rio de Janeiro. Não aceitaremos nada que não seja a conclusão dessa obra, que já tem recursos assegurados e que bastam ser liberados se encontrem uma alternativa para a liberação desses recursos. E uma outra questão que foi colocada aqui pelo líder do nosso partido, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Nós hoje no Rio de Janeiro parecemos que vivemos num trem fantasma. A cada curva a nossa população leva um susto. Hoje veio a notícia de que eventualmente o Estado não pagará os servidores conforme comprometido no 10º dia útil desse mês de junho, que existe a possibilidade de dividir o pagamento em 2 parcelas. Ora, não é possível que isso possa acontecer, é uma absoluta falta de planejamento se nós estivermos novamente com os servidores públicos que servem a população do nosso Estado largados de lado, não sendo prioridade. Cabe ao governo do Estado apresentar aqui, diante da população do Rio de Janeiro, as soluções para a crise. Até agora não se cortou uma única secretaria. Até agora não se eliminou nenhum cargo em comissão. Até agora não se apontou a direção para a saída da crise. Essa é a prioridade do Rio de Janeiro. Como vamos sair da crise? Porque cada dia que passa, nós temos uma situação que só se deteriora. E, senhor presidente, ao encerrar, eu gostaria de dizer que eu estou fazendo uma série de reuniões por diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro, para discutir uma nova proposta para o Rio, para que nós possamos ter uma agenda pós-Olimpíadas. Hoje o carioca se pergunta, depois das Olimpíadas, em setembro e outubro desse ano, quando os atletas forem embora e derem tchauzinho para a gente, quando as luzes forem desligadas, o que será da cidade do Rio de Janeiro? Ficaremos nós aqui sozinhos pensando em quê? Qual é o projeto para o futuro?
Essa administração da Prefeitura não foi capaz de, em 8 anos, apontar um caminho para a sequência da cidade do Rio de Janeiro. Mas não é problema, nós vamos fazer isso com a população, discutindo os problemas da cidade e apontando um rumo para o futuro. O Rio de Janeiro não ficará à deriva, porque os cariocas darão um passo à frente e não permitirão que isso aconteça. Hoje, senhor presidente, estarei na Pavuna, levando essa discussão, e essa discussão, todas as semanas, nós estaremos em uma região da cidade, em reuniões abertas, que não são coreografadas, para que os cidadãos possam nos dar quais são as suas opiniões e sugestões para a retomada dos investimentos no Rio de Janeiro e, principalmente, para que nós possamos reverter essa curva, pensar mais nas pessoas e menos nas grandes obras, colocar para funcionar o que já existe antes de construir coisas mirabolantes que muitas vezes só servem como cenário, como um belo cenário para programas de televisão. Senhor presidente, era isso que gostaria de tratar hoje. Seguimos aqui as nossas discussões e, mais uma vez, obrigado pela sua presidência. Uma boa tarde. Obrigado, nobre deputado Carlos Osório. Não havendo mais oradores inscritos, anuncio sessão solene extraordinária, dia 7/6/2016, às 18h30. Sessão solene extraordinária para entrega de medalha Tiradentes a Luciana Martins Calaça. Processo 5.797 de 2016. Autor, deputado Jorge Felipe Neto. Requerimento 187 de 2016. Ordem do dia, sessão ordinária do dia 8 de junho de 2016, em regime de prioridade em discussão prévia, segundo dia. Projeto de lei número 1655 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 15 de 2016. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 126A de 2015, de autoria dos deputados Domingo Brazão e Lucinha. Projeto de lei número 814A de 2015, de autoria do deputado Carlos Macedo. Projeto de lei 1146A de 2015, de autoria da deputada Daniele Guerreiro, em primeira discussão. Projeto de lei número 1349 de 2012, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Projeto de lei número 3.133 de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink. Projeto de lei número 3.178 de 2014, de autoria do deputado Marcelo Freixo. Projeto de lei número 459 de 2015, de autoria do deputado Jair Bittencourt. Projeto de lei número 590 de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em votação, em discussão única, requerimento número 169 de 2016, de autoria do deputado André Siciliano. Em discussão única, projeto de resolução 313 de 2016, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira. Requerimento número 202 de 2016, de autoria do deputado Nelson Gonçalves. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 2555-A de 2013, de autoria do deputado Conte Bittencourt. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 166 de 2015, de autoria do deputado Carlos Mink. E antes de encerrar,
a presidência parabeniza mais uma vez o movimento dos servidores públicos da SEDAI, que zelam pela água de qualidade nesse estado. Sob a proteção de Deus, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.